Pode sentar aí no seu lugar. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos 37. Caso você precise de ajuda, levanta a sua mão. Vai um homem de Deus aí te ajudar a encontrar. Salmo 37. Salmo. Quem encontrou, diga amém, por favor. Não te indignes, ou não te indignes, por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, e faz, procura entender isso. Habita na terra e alimenta-te. Esse salmo ele tem 40 versículos, mas esse começo dele aqui, até o 6, o 7, ele já resume todo o restante do que acontece aí para baixo. São 3 orientações, 3 conselhos de alguém que passou pela vida, viveu adversidade, viveu luta, viveu glória, viveu traição, viveu momentos de perseguição. Alguém que viveu exatamente o que eu e você vivemos. Ser humano. Está dando para entender, gente? O rei Davi. E observando todas essas coisas, ele chega a essas conclusões. E a primeira delas é que quando a gente para olhar para o lado, quando a gente desvia o nosso olhar, quando a gente olha para coisas que fazem a gente perder o foco, isso aí faz a gente parar, isso aí faz a gente retroceder, isso aí entristece o nosso coração, amargura a nossa alma. Quando ele fala assim, não queira ser o que os outros são, não queira o que eles têm. Olha para você, cuida de você, olha para a tua vida, busca dentro de você. A gente tem dentro da gente, e isso é comum em muitos de nós, esse sentimento, essa vontade às vezes, de ficar comparando, de ficar olhando para o outro, a vida do outro, a situação do outro. Por que que comigo é assim? Por que que comigo vem isso? Por que que na minha vida é desse jeito? Por que que as coisas têm que acontecer assim? Dá uma olhada, quando é comigo é desse jeito, quer dizer, de alguma maneira a gente está comparando com esse ou com aquele. E quem vive desse jeito não encontra satisfação na vida. Nada para ele tá bom. Porque quando ele olha para a vida daquele ali, ó, ele busca aquilo ali, quando ele encontra aquilo, recebe aquilo, automaticamente ele já vai olhar para a vida do outro, ele já vai olhar para outro lado, ele já vai olhar para outra coisa. Você vai entender o que é que ele quer dizer a respeito disso e aonde ele quer chegar daqui a pouquinho. Às vezes a gente vem à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz oração, mas a gente não consegue se satisfazer com as coisas que Deus ele tem para a gente naquele tempo. Você, eu, qualquer pessoa, a gente não consegue viver o amanhã, a gente só consegue viver quando? Mas a gente nunca está satisfeito com as coisas que Deus ele nos dá hoje. A gente está sempre na espera daquilo que a gente quer, aquilo que está lá na frente. É por aquilo que a gente luta, e não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente não consegue encontrar satisfação naquilo que Deus ele está concedendo para a gente agora. Agora, hoje, você está recebendo palavra, você está recebendo força, você está recebendo capacidade, você está recebendo uma visão, uma orientação de Deus. Deus está cuidando de você, Deus está tratando da sua vida, mas de repente você não consegue, ou nós não conseguimos enxergar isso. Por quê? Porque dentro de nós
há um anseio, há uma vontade. Nós estamos olhando, a gente está olhando para coisas que ainda estão distantes, mas não é o tempo daquelas coisas ainda. Vai chegar. A gente tem que caminhar, a gente vai ter que alcançar. Olha quando ele tira o povo de lá do Egito, ou de lá de dentro da terra do faraó. Ele fala para aquele povo: eu vou levar vocês para uma terra, eu vou conduzir vocês por um caminho. Mas ele não pega esse povo e tira esse povo direto e põe naquela terra. Ele faz isso. Faz ou não? Quem conhece a história, por favor? É uma caminhada. Há um caminho a se seguir. E cada dia daquele, cada passo naquele deserto, cada luta que eles vivenciam, cada momento difícil que eles encontram, quando o faraó vem para matar, quando o mar está na frente deles, quando eles encontram inimigos pelas terras dele, tudo aquilo, Deus estava mostrando como ele era forte na vida daquelas pessoas. Deus estava ensinando a eles a dependência, a depender dele. Você está entendendo alguma coisa? É assim na minha vida, é assim na sua. Porque com toda a luta que a gente passa, com todos os problemas que a gente vive, em lugar nenhum na Bíblia está escrito que vai ser fácil. As pessoas se enganam, porque a propaganda, ela é meio que falsa. Quando ela chega nos nossos olhos, chega no nosso ouvido, ela vem muito mastigada, muito resumida, e parece que é o seguinte: você sai de lá de fora, entra aqui dentro e tudo vai ser transformado. Mas não é assim. Para toda a terra prometida existe um deserto a ser atravessado, e é preciso atravessar por ele, seja o que for, por mais simples que seja. E você tem que atravessar o seu, e dentro do seu deserto, e veja bem, quanto mais o povo endurecia o coração, quanto mais o povo se rebelava, quanto mais o povo buscava o seu próprio caminho, mais voltas esse povo dava em volta ou em círculo de si mesmo. Você está compreendendo? Sim, a vida das pessoas, quando elas buscam seus próprios caminhos, quando elas não se satisfazem com aquilo que Deus tem para elas. E é mais ou menos isso que Davi, ele está dando essa orientação. Ele está fazendo um apelo, ele está dando um conselho: não desvia os teus olhos, não olha para o lado, permanece firme olhando para Deus. Olha para aquilo que Ele falou para você, olha para aquilo que Ele colocou dentro de você, porque se você buscar dos lados, se você começar a comparar, nunca o teu coração vai encontrar uma satisfação, nunca você terá prazer. E no que diz respeito à caminhada, de como fazer, de como chegar, das dificuldades que a gente encontra, das curvas que a estrada começa a fazer fora daquilo que a gente projetou, ele diz: confia no Senhor e faz. Está escrito aí, lê aí por favor: confia e faz. Que bem é esse? Ele está falando da palavra, ele está falando da direção de Deus, ele está falando da orientação de Deus, que às vezes a gente insiste em se desviar disso. E ele completa dizendo: habita na terra, vive as dificuldades, passa por tudo, por todas as circunstâncias. Agora há pouco, ó, o tempo fechou, a chuva caiu, mas só choveu para quem não é crente. Amém, gente? Amém? Só caiu chuva para quem não é crente. Foi ou não foi? Choveu para todo mundo? Porque para mim choveu e eu sou crente. A chuva caiu para todo mundo. As circunstâncias que estão lá fora, qualquer um de nós estamos sujeitos a elas, a passar adversidade, a passar luta. Cabe a nós nos desviarmos do mal, cabe a nós escolhermos o bem, cabe a nós nos fortalecermos em Deus. Mas quem pode te obrigar a, por exemplo, vir no domingo à noite na igreja? Quem pode te obrigar a sentar aí e ouvir a pregação, ouvir a palavra, a se alimentar dela, abrir o teu coração e dizer: peraí, é Deus falando comigo, me dando uma orientação, eu estou vivendo isso, eu estou passando isso. Esses dias eu estava conversando com alguém, essa pessoa falou uma coisa muito interessante. Ela falou: o dia que eu fui eu gostei, eu senti uma coisa boa. Eu acho que foi a primeira vez que ela tinha vindo. Eu senti uma coisa boa. Ela ainda falou engraçada, ela falou: veio do alto.
É bom que não veio de baixo, quando vem de baixo não é bom não. Mas eu senti uma coisa boa, sabe? A palavra foi entrando no meu coração, foi trazendo paz, alegria. Mas não é porque a pregação foi boa, porque a pregação, a palavra sempre é boa. Mas é porque o coração estava aberto para receber. A vida está aberta para receber. Qualquer um, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu esses dias com a gente. Porque o dia a dia ensina, a vida ensina. A Ellen foi comigo, eu fui pagar o aluguel do carro. Aí eu precisava trocar o dinheiro e ela precisava ir no banheiro. A gente entrou numa padaria que tem lá. Padaria até bonita, não é chique, mas é ajeitadinha. Aí eu falei assim: você não quer tomar um café com leite? A gente ia sair cedo de casa. Ela falou: eu quero um café. E ela foi olhar no balcão assim para escolher um salgado qualquer lá. Só que quando ela olhou pro balcão, tinha uma baratinha andando assim, em cima do balcão, do lado de fora. Assim, uma barata que quase você não enxergava. E o detalhe, a barata era branca, era uma barata alva, mais que a neve. Barata branquinha. Na mesma hora já virou a cara assim: olha, não quero mais, não quero nada. Falei: azar o seu, eu quero um café com leite. Aí eu pedi o café com leite. O estômago dela, a boca dela fechou para aquilo ali. Por que você está falando isso? Por que você está dando esse exemplo? Porque infelizmente às vezes é assim que muita gente está já na presença de Deus, rejeitando tudo. O coração fechou, a mente fechou. Eu não estou falando para você de religião, nem estou te chamando para dessa ou daquela religião. Eu não estou fazendo convite para você fazer parte dessa igreja. Mas eu estou falando que é importante que você receba a palavra que Deus ele fala através da Bíblia no seu coração. Porque pode ser um alimento importante para você superar, para você viver, para você poder passar por cima de coisas que amanhã virão para a tua vida. Pode ser uma direção para uma decisão que agora você está para tomar aí. E de repente está pendendo para algo que aos teus olhos é bom, mas diante de Deus não é a melhor opção ainda, que para os teus olhos, para o teu entendimento seja o melhor. Mas de repente não vai fazer bem para a tua comunhão com Deus, para o teu convívio dentro da tua casa, na tua família. Está dando para entender? E a respeito disso, o que é que ele diz? Ele diz aí, está escrito: confia no Senhor, e faz o bem, ouve a palavra, habita na terra, passa por tudo isso, vivencia os problemas, porque esse lugar é um lugar de luta, é um lugar de desafio, é um lugar de prova, é onde a gente vai ter que enfrentar problemas que a gente às vezes não espera, mas é necessário que a gente passe por eles, até para que através deles a gente veja, sinta, creia no poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo alguma coisa? Agora ele chega onde lá em cima ele manda a gente se desviar, e ele chega no mais importante de tudo: agrada-te. Lê aí, porque está escrito na sua do mesmo jeito que está escrito na minha. Versículo 4, o que é que diz? Agrada-te do Senhor, satisfaça-se com Deus. E é a coisa mais difícil que a gente tem encontrado dentro da igreja hoje, é isso. Você sabe para que você veio aqui? Sabe para que essa porta está aberta? Por que Deus permitiu que esse lugar existisse, que a gente estivesse aqui agora, hoje? Para que a gente se aproxime dele, para que a gente tenha comunhão com Deus. Porque a tua oração traz resposta para a tua vida. Você, quando ora, faz com que Deus envie o anjo com a resposta. Porque no meio dessa viagem, entre o anjo chegar até você e você receber o que ele está trazendo, muita coisa vai acontecer, o mal vai se levantar, as lutas virão, os problemas vão vir, o diabo vai resistir, o mal vai tentar, a adversidade vai surgir, porque estamos num mundo onde há aflições. Então é necessário que a gente tenha fé, e é importante você orar, é importante você crer, é importante você confiar. Todo dia que a gente está aqui, nos dias que a gente faz culto, seja eu, seja o Cauã, seja qualquer outra pessoa, Stephanie, seja,
A palavra que é pregada, ela é pregada para fortalecer, avivar a fé dentro do teu coração, para você saber que existe um Deus, que Ele é vivo, Ele é poderoso, um Deus que às vezes a gente se afasta dele, umas vezes a gente acha, a gente entende que Ele não está agindo, parece que Ele está dormindo lá dentro do porão do navio, ou parece que Ele virou, que nem esse a gente leu na palavra, o menino manifestou, estava caído no chão, e ao invés dele ir lá colocar a mão, libertar, ele vira e vai lá primeiro conversar com o pai do menino, e parece que ele não está fazendo nada. Às vezes a sensação que a gente tem é essa, mas ele está ali, e na hora certa ele age da maneira que tem que agir, ele traz a providência. Quem está entendendo alguma coisa da palavra? Mas agora, nesse momento, é o tempo de você se satisfazer com Deus, de você ter a certeza de que Ele está na tua vida, e ainda que você esteja vivendo lutas hoje, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu esconderijo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu arrimo. Sabe o que é um arrimo? Isso aqui é um arrimo. Se você arrancar essa aqui e aquela ali, o que acontece? O arrimo é para sustentar, e Ele é o nosso arrimo. Sustentar para quê? Para que a gente não caia, para que a gente não desande. Eu estou tentando transmitir para você, tentando colocar no teu coração de alguma maneira a necessidade de você ter comunhão com Deus. Eu não estou falando para você ser religioso, eu não estou falando para você ser membro de igreja, eu estou falando para você ter comunhão com Deus, porque sobre tudo que nós devemos ter, guardar o nosso coração e ter a nossa comunhão com Deus. Você precisa estar satisfeito de ter Deus na tua vida, porque se você está passando luta, tem alguém do teu lado vivenciando uma luta muito maior. Se você está sofrendo aflição, tem alguém nesse momento que está sofrendo aflições muito maiores. Um dia Elias, ele foi se esconder numa caverna, e ele começa a falar com Deus, e ele fala para Deus: arranca a minha vida, tira a minha vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu estou lá orando, eu estou lá buscando, eu estou pedindo ao Senhor para que chova, para que regue a terra, para que abençoe o povo. Agora vem lá aquela mulher perturbada, se levanta contra mim, falou que vai me matar. Deus falou para ele: Elias, volta, porque há 7.000 sofrendo muito mais do que você e que não dobraram os joelhos. Quer dizer, tem muito mais gente vivendo coisas que, se nós vivêssemos, não suportaríamos. Porque o que Deus Ele nos permite viver é aquilo que a gente pode. Isso é bíblico. Você pode não concordar, você pode não acreditar, mas de repente é para você que Ele está falando hoje. Agrada-te. Por quê? Se eu me satisfizer com Deus, o que é uma das coisas mais difíceis, porque se essa porta não abre para mim, se aquele caminho não é liberado, se aquilo ali não vem, se aquilo outro não acontece, se as coisas não são como eu queria, que Deus é esse que deixa acontecer tudo isso? Que Deus é esse que não move a mão? Ou o que é isso que Deus é esse que não ouve a minha oração? Está dando para entender o exemplo que eu quero dar? É o Deus que supre todas as tuas necessidades, só que Ele faz do jeito dele e no tempo, porque de repente isso que você está vivendo hoje faz parte do plano dele para transformar a tua vida, e através dela, para que ela seja usada para alcançar outras vidas. Só que às vezes a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Às vezes o problema lá no teu trabalho, às vezes o problema onde você está empregado e tudo se fecha e as coisas viram de ponta cabeça, e é injustiça daqui, injustiça dali, injustiça de cá, é um levante dentro de casa, é uma porta que se fecha ali, são coisas que não dão certo, e a gente questiona, porque se coisas dão certo, lá na frente a gente pergunta por que isso aconteceu. Se elas não dão certo, a gente da mesma maneira lá na frente vai perguntar, por que não permitiu que aquilo acontecesse? A gente está sempre deixando os olhos se desviarem para a esquerda, para a direita, para trás, para cima, para baixo. Mas a verdade é que você tem que estar satisfeito com Deus, porque quando você faz isso, olha, e Ele mesmo já fala: agrada-te do Senhor, e Ele, quem? Deus, satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer que Ele vai trazer da plenitude dEle para a nossa vida, no tempo dEle. Mas quando a gente está sempre olhando para o lado, sempre comparando com isso ou com aquilo,
a gente nunca vai conseguir se agradar de Deus, a gente nunca vai encontrar satisfação em Deus, nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. Eu tenho 2 filhos, vocês devem ter filhos, muitos de vocês têm filhos também, sabem muito bem disso. Às vezes eles querem alguma coisa, eles pedem qualquer coisa, aí você procura dentro da sua condição satisfazer aquilo. Eu tenho o meu mais novo, Mateus, vira e mexe, ele quer pizza, ele quer esfirra, ele quer McDonald's. Aí não dá para fazer tudo uma vez, aí você vai e compra pizza. Fala, e aí, Mateus, está satisfeito? Aí ele vira e fala, agora é o McDonald's. Nunca tá bom. E quando você comprar o McDonald's, ele vai querer o quê? A esfirra. E quando você comprar a esfirra, ele vai querer de novo o quê? A pizza, porque já faz tempo. Quer dizer, nunca satisfaz. Só que a gente não é criança, a gente está ouvindo a voz de quem? De Deus. Você está preocupado com as coisas que estão acontecendo ao teu redor? Ele também fala a respeito disso, versículo 5. Entrega. Essa entrega tem a ver com confiança. Permita que Ele conduza, deixa que Ele mostre os passos que devem ser dados, permita que Ele faça acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele sabe o que Ele faz, Ele entende da coisa, é o caminho dele, é o melhor caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, que mais? Sabe aquela parte que foge do teu controle? Sabe aquele estágio que a tua mão já não alcança, que a tua capacidade já não pode fazer mais nada, que o teu conhecimento, a tua condição, ou seja lá o que for, já não vai mais, já não consegue atingir mais. A partir dali, o mais Ele, Deus, fará. Não está fora do controle, não está fora do caminho. Depende quem está no controle, depende em que caminho você está. Porque se Ele estiver no controle e o caminho for o dele, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. E aí conclui dizendo, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol. Como o sol. Sabe por que ele cita o meio-dia? O sol do meio-dia, ele está onde? Onde fica o sol do meio-dia? Bem no meio, por isso é chamado meio-dia. Quando ele diz o sol ao meio-dia, o sol que bate no meio-dia, ele não permite que haja sombra. Quer dizer, nada pode impedir de resplandecer a glória de Deus nos nossos caminhos. Você entende isso? Nada, porque Ele fará sobressair, quer dizer, Ele vai fazer aparecer, Ele vai fazer surgir, Ele traz à existência aquilo que não. Mas primeiro você tem que se focar nele. Primeiro você não pode deixar que os lados te influenciem. Segundo, você tem que confiar nele. Terceiro, você tem que estar satisfeito com ele na sua vida. Eu tenho uma riqueza, eu tenho um tesouro. Ah, então não tem luta, não tem dívida, não tem problemas? Tem muitas. Se você for ali agora no banheiro, não vai ter água. Mas eu não vou parar por causa disso. Se não tem água, continuo pregando. Se não tiver luz, eu vou continuar pregando, porque eu creio que uma hora Ele fará sobressair a justiça dEle na nossa vida. Coloca isso aqui no seu coração, vive isso, você vai ver a glória de Deus nos seus caminhos. Fica de pé no seu lugar.